No livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 27, diz assim: Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E implorava que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta, íngreme, para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia acontecido. Uma multidão se ajuntou ao redor de Jesus, e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído pelos demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus lhe mandou para casa, dizendo: Volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Jesus cruzou o mar da Galileia e chegou na região de Gadara. A Bíblia diz que essa cidade fazia parte da Decápolis, ou seja, era um aglomerado de 10 cidades e Gadara era uma delas. Essa cidade, ela era habitada por não-judeus. Por isso, a fonte de renda daquela cidade era a criação de porcos. E segundo a lei de Moisés, o porco era um animal impuro e era proibido do povo judeu comer. Mas o Senhor Jesus, meio que fugindo à regra, foi de encontro àquela cidade. Por quê? Porque ali ele iria ter um encontro com aquele homem que vivia há muitos anos oprimido por aqueles demônios. E ao encontrar o Senhor Jesus, aquele demônio cai aos seus pés, gritando e dizendo ao Senhor: Por que me veio importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormentes. Veja, irmãos, aqueles espíritos que tornaram a vida daquele homem um verdadeiro inferno estavam com medo, suplicando ao Senhor para que Jesus não os atormentasse. É o mais alto grau de hipocrisia que a gente pode ver. Eu não quero ser atormentado, mas eu estou atormentando a vida desse homem. Verdadeiramente são espíritos egoístas, espíritos que só pensam em si, espíritos que só olham para a sua própria necessidade e para o seu próprio medo, porque não querem ser atormentados, mas atormentam. É por isso que a palavra de Deus diz que Satanás, que esses espíritos, só tem 3 finalidades: matar, roubar e destruir as pessoas. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus pergunta para aqueles demônios: qual é o teu nome? E eles dizem: Legião. E a Bíblia diz porque havia muitos demônios na vida daquele homem. Por que eles se autodenominaram Legião? Naquela época, na época do Senhor Jesus, uma legião romana era composta de quase 6.000 soldados. Em outras palavras, aqueles demônios que estavam na vida daquele homem eram soldados de Satanás.
eram soldados encarregados de destruir, de acabar, de aniquilar a vida daquele homem. É por isso que a palavra de Deus chama os anjos de exércitos celestiais. E Satanás, como quer imitar a Deus em tudo, ele tem também as suas legiões, ele também tem os seus exércitos que ele lança sobre essa terra para destruir a vida das pessoas. E eles ainda pedem mais algo ao Senhor Jesus e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. A Bíblia diz que o abismo é a prisão dos demônios. Em outras palavras, eles estavam implorando a Jesus para Jesus não os mandarem para a cadeia. No inferno, a Bíblia diz que existe uma prisão, uma cadeia, como um presídio. Existe um presídio no inferno, que a Bíblia chama de abismo, que é a cadeia. A Bíblia diz que Satanás, no milênio, será preso no abismo, na cadeia que existe no inferno. Uma cadeia que Deus criou para prender aqueles espíritos que ousassem desobedecer à ordem do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que até sobre os espíritos Deus ordena. E aqueles que desobedecem, Deus envia para o abismo. Deus envia para o presídio que existe no inferno. E esses demônios, quando viram o Senhor Jesus, disseram: por favor, não nos mande para o abismo. Estavam implorando a Jesus para não mandá-los para o abismo. E eles dizem: olha Jesus, ali tem uma manada de porcos. Nos deixa entrar naqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus dá ordem para aqueles espíritos irem até os porcos. E imediatamente quando eles entram naqueles porcos, em outro evangelho a Bíblia vai dizer que eram 2.000 porcos. E quando aqueles demônios entram naqueles porcos, eles fazem o que eles foram enviados para fazer: matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que os 2.000 porcos se jogam do penhasco no mar e morrem afogados. Porque é isso que esses espíritos vêm fazer: matar, roubar e destruir. E ali aquele homem que estava possesso, estava debaixo de opressão, é liberto pelo poder glorioso do Senhor Jesus. E aqueles homens que cuidavam dos porcos foram e chamaram o resto da população. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Medo por quê? Porque viram um homem curado, viram um homem liberto. Enquanto aquele homem estava lá, no meio do cemitério, nos desertos, sem roupa, sem casa, completamente destruído, eles nem ligavam para aquele homem. Eles não estavam nem aí. Eles já tinham se acostumado ao ver aquele homem em tormento, mas quando viram um homem no seu perfeito juízo, eles tiveram medo. Como assim? Todo mundo prendia, acorrentava esse homem e ninguém dava conta. Como é que esse Jesus chega, do nada liberta, e o homem está aí perfeito, como se nunca tivesse passado por tudo aquilo? E ficaram com medo e expulsaram Jesus de Gadara. Expulsaram, disseram: vai embora, a gente não te quer por aqui. Se acostumaram a ver o homem ser oprimido por Satanás, mas não puderam suportar ver o homem ser liberto, não suportaram ver o homem no seu perfeito juízo. Preferiam ver o homem naquela miséria. Meu irmão, eu e você temos que ser diferente dessas pessoas. Hoje em dia, as pessoas vivem no pecado, na prostituição, no adultério, nas mãos do inimigo, nas mãos desses demônios assassinos. E muitas das vezes, sabe o que é que acontece? A gente se acostuma, a gente ri, a gente zomba ao ver aquela pessoa destruída. A gente não sente nenhuma indignação, a gente não sente o desejo de ver aquela pessoa liberta, curada, livre das mãos de Satanás. Não, mas a gente se acostumou, o mundo se acostumou a ver o mal, o mundo se acostumou a ver e aplaudir as obras do diabo. Você está entendendo, meu irmão? Cada vez que alguém mata, cada vez que alguém rouba alguém, isso é as obras do diabo. E muitas das vezes a sociedade, quando vê isso, não se espanta mais. Diz: ah, mais um que se foi. Você está entendendo, irmão? O mundo se acostumou, mas nós não devemos nos acostumar a isso. Nós temos que lutar para ver as pessoas serem libertas. Nós temos que lutar para ver as pessoas sendo felizes, as pessoas recebendo Jesus, as pessoas sendo curadas, as pessoas deixando a vida errada, o pecado, a imundícia, a imoralidade, a prostituição, o adultério.
Você está entendendo? Nós temos que nos alegrar e temos que buscar que as pessoas vivam isso. O povo de Gadara disse: eu não quero saber de Jesus, vai embora. Nós gostávamos da morte, mas tu trouxe foi vida. Você está entendendo? Talvez eles gostassem de passar por ali e ver aquele homem nu correndo, destruindo as coisas, gritando no cemitério. Você está entendendo? Era o prazer deles, mas agora eles não iriam mais ver aquele homem naquela condição. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: vai lá na tua família, vai lá, anuncia o que foi que o Senhor Deus fez por ti. E aquele homem obedeceu e saiu proclamando, anunciando aquilo que o Senhor Jesus tinha feito por ele. Olha quem eu era, olha o estado que eu estava, olha para mim agora, olha o que o Senhor Jesus fez na minha vida. É isso, meu irmão, essa é a obra de Deus. Amém? Que Deus possa cada dia mais falar ao teu coração e transmitir para você vida com abundância. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém.